E aqui agora a mulher mais linda de todo o Brasil e toda a Europa. Do mundo inteiro. Eu nem sei o que dizer a vocês sobre essa mulher que aqui está ao meu lado, exceto que eu estou apaixonado por ela. Mas vai ser a primeira vez que eu também vou ouvir o testemunho, por mais que eu tenha vivido, mas vai ser a primeira vez que vou ouvir o testemunho. Eu sei que ela está mais nervosa que o habitual, portanto não estranhem se ela tremer. Ela treme normalmente, mas queria ouvir um pouco daquilo que Deus fez até aqui e Deus tem feito também em ti, através de ti e apesar de ti. Deixa-me orar pela minha esposa. Senhor, obrigado, Pai, pela vida da Thaís. Obrigado porque ela tem sido, sem dúvida, ó Deus, peça fundamental nessa missão. Obrigado porque Tu tens levantado ela, ó Deus, para junto comigo trabalhar nesse lugar. E eu Te peço que nesse momento use a sua vida para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Tens água aqui embaixo? Eu não devo gastar isso tudo. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís do Pablo, como a gente costuma se apresentar. E é muito difícil para mim estar aqui na frente, porque quem me conhece sabe que eu sou dos bastidores. Eu estou sempre em todas as coisas, mas sempre por detrás das cortinas. O staff também é necessário e muitas das vezes fundamental para que tudo aconteça. E então eu escrevi, com medo de esquecer ou por medo do que falar, não sei, mas decidi escrever. Então, por muitas vezes, vocês vão me ver a ler. E eu começo assim. Boa tarde, amada igreja. Hoje foi me dado o desafio de falar do meu testemunho missionário, com a intenção de falar sobre nós, esposas, missionárias também. A verdade é que essa frase está uma afirmação, mas muitas das vezes é uma interrogação para muitas pessoas, o que é uma pena. Mas depois de alguma luta com Deus e com o Pablo também, resolvi aceitar o convite e comecei a perguntar a Deus sobre o que falar, como falar e, principalmente, como Ele queria me usar para falar desta vez. Cheguei à conclusão que deveria contar a minha versão de nosso chamado e trabalho missionário aqui em Portugal. Versão essa não muito conhecida. Para tal, vamos começar mesmo do início. Eu nasci em uma família cristã, mas pentecostal. Sou batista pentecostal, sim. Para quem não sabe, eu sou a costela pentecostal que faltava em um batistão convicto. E como podem entender e perceber, não cresci propriamente cercada de um bom ar missionário. As igrejas pentecostais me ensinaram a oração e o poder da oração, mas faltava-me conhecimento das Escrituras e faltava-me esse ar missionário, que muitas das vezes não é falado da mesma forma que nos batistas. Então, eu louvo a Deus por isso, porque um dia isso me alcançou também. Mas continuando, foi então que aos 22 anos eu reencontro um amigo. Até aí nada de muito especial. Só que 9 meses depois, ele seria não só o meu melhor amigo, mas também o meu marido. Foi então que, como ele gosta de dizer, eu me converti de verdade e me tornei batista também. Passando a frequentar a pequena igreja batista de Marco II em Nova Iguaçu, a qual nos enviou mais tarde como missionários para Portugal. Uma pequena igreja, num pequeno lugar, que mudou a minha vida. Foi lá que eu aprendi sobre missões. Foi o primeiro culto de missões, foi o primeiro encontro com o que eram missões e quem eram os missionários. Até porque eu precisava aprender isso, porque eu estava entrando para a família Peixoto, que lá
significava uma família extremamente missionária, daquelas que recebiam todos os missionários e que já tinham participado de todas as campanhas, que fazia parte da história da família Missões. E eu mal sabia o que era missões, então eu tinha que aprender. E aprendi. Eles me ensinaram tanto. Falamos sobre missões pela primeira vez em nosso quarto. Isso mesmo. Ao que parece, o quarto também é um lugar de fazer missões. Não só de orar no individual, mas orar em casal, mas também de conversa e diálogo. E foi no meio de uma conversa dessas que tudo começou. O Pablo tinha acabado de chegar de uma reunião com o chefe do trabalho, o qual tinha proposto sociedade. A empresa estava crescendo muito e o dinheiro iria ser ainda melhor. Tudo parecia estar bem. Éramos recém-casados, tínhamos uma vida familiar e financeira estável e muito boa. E, ao que parecia, tudo iria se tornar ainda melhor. Trabalhávamos na nossa igreja, éramos líderes de jovens, sempre fomos atuantes, mas nunca pensávamos em missões longe, até porque ficar longe da família era algo impensável para as duas partes. Mas o Paulo sentia de Deus que estava a o incentivar a sair do país. E nessa conversa, naquele quarto, ele fala: acabei de ter uma conversa com o meu chefe e ele me propôs sociedade. E eu: olha, fixe, vamos a isso. E ele: mas eu estou sentindo que Deus nos quer levar para fora. Em vez de sair, vamos sair da nossa zona de conforto? Vamos para outro país. Eu sou engenheiro, tem coisas abertas, incentivos de outros países. Nós vamos poder experimentar uma vida diferente em um outro lugar, uma experiência transcultural. Não temos filhos ainda, somos novos. Vamos, é o tempo, é a hora. E eu viro-me para ele, a recém-batista, e falo: tá maluco, Pablo? Nem pensar. Se formos para fora é para sermos missionários e eu não quero ser missionária. E ele: tá louca, mulher, não é para isso. É para a gente construir uma vida melhor. E eu digo a ele: não é para isso, é para missões e eu não quero. E ele: não, deixa lá disso, não é nada disso, é para a gente trabalhar e construir uma vida melhor. E então ele fala a seguinte coisa: se formos para ser missionário, ou melhor, se for para a gente mudar de país, alguma coisa vai acontecer. Vão me mandar embora depois da reunião de hoje? Duvido que isso vá acontecer. Mas vai acontecer alguma coisa e eu vou sair do trabalho. E aí é a chance que a gente precisa para ir para fora. Eu meto as mãos na cabeça e falo: misericórdia. Como boa pentecostal, digo: espero que não tenha passado um anjo aqui e dito amém a isso. A verdade é que eu não sei se passou um anjo, mas Deus disse amém a isso. Depois disso, Deus começou a confirmar missões em meu coração. Mas o Pablo não conseguia ver isso. Diferente da Kézia, lá em casa começou em mim. Após falar 3 vezes sobre o assunto com ele, e ele negar e falar que não era esse o motivo pelo qual iríamos mudar, desisti. E entreguei na mão de Deus. Falei, em uma das minhas últimas orações a respeito, naquele momento, disse a Deus: cansei. Se é o que o Senhor quer, que nós sejamos missionários, deveria falar com o Pablo, não comigo. Pois ele é o cabeça da família e eu o vou seguir, seja para onde for. Um tempo depois, alguns meses para ser mais exata, um pastor amigo em uma conversa fala com o Pablo. Algo simples, como: sabes que eu estou muito feliz por ti. Vai sair, vai experimentar. Eu acho que sim. És um homem esperto, inteligente. Mas não se esqueça, todo crente, quando sai da sua terra para ir para outra, é um missionário. Naquele momento, vejo meu esposo entrar em choque. E eu começo a rir. Afinal,
parecia que Deus tinha respondido a minha oração. E Ele aceita o seu chamado. Na verdade, nós dois aceitamos o chamado, como casal e quanto família. Nessa fase, já sabíamos que seria para Portugal. E chegamos aqui nessa terra, que hoje é a nossa terra, há 5 anos atrás. Não sabíamos o que esperar. A princípio, eu iria estudar e o Pablo trabalhar. Todavia, quando vimos a necessidade da região de Viseu, o nosso coração queimou. Não tinha como ficar indiferente. Deus ministrou no nosso coração que era hora do Pablo trabalhar a tempo inteiro no ministério. Para isso acontecer, eu tive que ir trabalhar. E foi um momento difícil para nós. Entre aspas, uma inversão de papéis para muitos. Entre aspas, uma loucura do Pablo e um desvaneio meu. Para muitos, não fazia sentido. Eu, quando caso com o Pablo, sabia que eu estava casando com um engenheiro civil e de segurança do trabalho. Ele estava casando com uma técnica em eletromecânica especializada na área do petróleo e gás, que na altura trabalhava numa das empresas líder no ramo. Os nossos pais achavam, isso aqui é um casal promissor em todos os aspectos. Pois esse casal larga tudo e vem para cá, e os papéis se invertem. É nessa altura também que eu largo os estudos. Bom, os estudos de engenharia que eu vim fazer em Portugal, mas não todos. Nós entramos para a teologia e aprendemos mais da palavra de Deus e do Deus da palavra. Vale ressaltar que esse desejo começou mais uma vez no meu coração e depois no coração do Pablo. Mas eu largo os estudos e fui trabalhar em tudo que pude. Restauração, ou para os brasileiros, restaurante. Lojas, fábricas, de noite ou de dia, por turnos ou horário administrativo. Fui eu a primeira a contribuir e apostar no ministério do Pablo. Crendo que Deus iria fazer muita coisa através dele naquele lugar. Trabalhava muito e apoiava ele em todas as horas vagas, estando sempre em todos os cultos, que por vezes chegavam a ser 3 ao longo do domingo, um pela manhã, um à tarde e um à noite. Dava treinamento de evangelismo criativo nas minhas poucas folgas, e sem contar com as aulas de ABD, grupo de jovens e adolescentes, trabalho com casais e etc. Tudo aquilo que era necessário para apoiar a igreja local, a qual eu tive o privilégio de servir com 2 grandes homens. O pastor Daniel Lopes, que nos ensinou e nos ensina até hoje muita coisa. E outro, que eu tive o carinho de poder contar como um pai, o pastor Mário Conrado, da igreja de Tondela, o qual até hoje continua o mesmo carinho. O que eu não sabia é que Viseu era só o começo de um trabalho muito maior que Deus queria fazer em Portugal. Os acampamentos entraram em nossas vidas de forma natural e sem grandes pretensões. A ideia era o Pablo ser conselheiro, depois ele virou subdirigente e depois ele virou dirigente. E hoje os Bananas Unidas são capazes de conseguir colocar 400 jovens dentro de um 5 de outubro. Coisa que não se vê desde a década de 70. E muito mais Deus quer fazer em nós, através de nós e apesar de nós. Talvez agora você esteja a pensar que eu não fiz tanta coisa. Afinal, é o Pablo Peixoto, o nome conhecido, o rosto que todos querem ver, ou falar, ou conhecer melhor. Mas nas primeiras vezes que eu vi falar sobre missões naquela pequena igreja batista, em uma pequena cidade do Rio de Janeiro,
A primeira coisa que eu aprendi é que somos todos missionários, em todo lugar, em qualquer tempo ou fora de tempo. E a segunda coisa foi que podemos fazer missões de 3 formas. Uma frase tipicamente batista, e que todo mundo que já esteve num culto de missões já ouviu. Podemos fazer missões de 3 formas, não é, Sidney? A orar, a contribuir ou a ir, sendo um missionário. Pois bem, eu orei e oro desde o meu quarto até hoje. Eu fui a primeira a contribuir e continuo contribuindo no sustento de um missionário que dedica 110% do seu tempo ao seu ministério. E fui, e ainda estou aí, sendo missionária não só no meu tempo livre, ou quando estou a fazer algo, ou alguma das maluquices que o Pablo inventou. Eu sou missionária em todo o tempo e em tudo que eu faço, sendo intencional no meu serviço na igreja local, no meu serviço a nível nacional, no meu trabalho e principalmente na minha família, buscando apoiar e tratar do Pablo com todo o meu amor, mesmo que isso às vezes custe toda a minha paciência. Sendo intencional no meu amor e no ensino à Letícia sobre o amor de Deus e tudo que Ele representa para nós. Querendo que ela cresça no caminho do Senhor e investir no meu tempo para que ela seja também uma missionária que marque a sua geração. Quando nós viemos para Portugal pela primeira vez, foi muito difícil largar a família. E até hoje é. Entrar naquela zona de embarque custa-nos tanto. Só conseguimos fazer de uma forma: a repetir para nós mesmos e para o outro. No caso, eu para o Pablo e ele para mim. É por amor e é por amor. Por amor a Deus, por amor às pessoas, por amor a Portugal. Concluo a dizer que ser missionária é abrir mão de tempo para que outros ganhem a eternidade. Eu abro mão de tempo com os meus pais e amigos no Brasil, abro mão do tempo e companhia do Pablo, e abro mão de algum tempo de descanso para cuidar de pessoas e demonstrar o amor de Deus a elas, para que um dia elas também o conheçam, ao ponto de demonstrar a outras esse amor também. Para que o amor não pare e o Evangelho prossiga até que Ele venha. Amém.